O início da exposição das propostas de governo dos candidatos estava marcada para as 7 horas da noite. Após atraso de cerca de 40 minutos, o debate começou sem a presença de dois candidatos. Estiveram presentes Afrânio Bopré, do PSOL, Eupídio Neves, do PRP, Gilmar Salgado, do PSTU, Janaína Deitos, da coligação Santa Catarina para Todos, Marlene Socas, do PCB e Thiago Morastoni, representando o candidato Cláudio Vinhati, do PT. Paulo Bauer, da coligação Muda Brasil, Muda Santa Catarina, e Raimundo Colombo, da coligação Santa Catarina em primeiro lugar, não participaram e nem enviaram representantes. Então, nós contatamos as assessorias, né, das duas coligações que não estiveram presentes, né, reafirmamos o nosso desejo de que elas estivessem aqui. O governador Raimundo Colombo ele estava com questões médicas e o senador Paulo Bauer tinha compromissos em Brasília. Infelizmente, nós não tivemos as respostas com relação aos candidatos a vice-governador, né, mas nós acreditamos que eles tivessem outros compromissos agendados anteriormente. Bom, acredito que os candidatos presentes, eles se posicionaram de maneira bem clara em relação às nossas perguntas e as perguntas feitas pela comunidade, especialmente na pergunta que a gente fez em relação a investimentos privados. O que a gente lamenta muito foi a ausência justamente dos dois principais candidatos, ou dos dois candidatos que estão à frente na pesquisa, do Paulo Bauer e do Raimundo Colombo. O debate foi dividido em 4 blocos. No primeiro, os candidatos tinham 3 minutos para suas considerações iniciais. A segunda parte foi dedicada ao tema educação, trazendo para a discussão os investimentos e parcerias privadas no setor educacional estadual. Janaína Deitos foi a primeira a falar e defendeu a posição contrária à privatização do ensino. Também atacou a venda de faculdades brasileiras para investidores estrangeiros. Na sequência, o candidato Eupídio Neves propôs educação em tempo integral e o aumento do repasse de 2,49% para 3% da receita líquida do Estado para a UDESC. O terceiro a responder foi Gilmar Salgado. Defendeu posição contrária à educação como mercadoria e prometeu lutar para que os 10% do PIB nacional sejam investidos na educação o quanto antes e não em 2024, conforme foi aprovado no ano passado. Afrânio Bopré defendeu a recuperação do sentido de universidade como bem social e que o dinheiro público deve ser investido em educação pública. Também falou da relação de que quanto mais o empresariado se aproxima das universidades, menos ganha a população. A candidata Marlene Socas frisou ser completamente contrária às parcerias entre o dinheiro público e os interesses privados e defendeu o conceito de universidade popular. A candidata também propôs o ensino de dialética nas escolas. O último candidato a falar nessa rodada foi Thiago Morastoni. Ele destacou que o foco da campanha do seu partido é valorizar o profissional em educação, principalmente no que diz respeito ao pagamento do piso salarial nacional dos professores. O terceiro bloco previa 4 rodadas de respostas a perguntas enviadas pela comunidade acadêmica por meio de formulário online. Os temas dos questionamentos eram saúde, cultura, desenvolvimento econômico, infraestrutura e mobilidade, segurança e educação. Por falta de tempo, foram realizadas 3 rodadas. A última parte do debate foi dedicada às considerações finais de cada candidato. O debate se estendeu até próximo às 10 da noite e menos da metade do público que lotou o auditório permaneceu até o fim. Eu cheguei com algumas dúvidas sim, eu tinha já uma intenção de voto, uma ideia, acho que eu mantive. Infelizmente os dois maiores candidatos ao governo do estado não puderam estar presentes. Então, dentre os candidatos presentes, a minha possível candidata estava aqui. E, de uma maneira geral, eu gostei do nível do debate, da minha candidata também. Então, a princípio, eu mantive minha intenção de voto, mas o debate contribuiu para isso, que eu pude realmente ouvir, na verdade, né, as propostas da minha candidata e repensar agora, amadurecer a ideia e ver se eu realmente vou votar nela ou não. Eu não tinha certeza ainda, continuo em dúvida quanto ao qual candidato eu vou votar em Santa Catarina. O debate serviu para me esclarecer bastante quanto aos candidatos que estavam aqui presentes. Eu vi que alguns candidatos têm algumas opiniões meio extremas que eu não possuo e vi que também trouxeram ideias muito boas. Infelizmente eu não pude ver a presença dos dois principais candidatos nas pesquisas hoje, que eu também tenho meus poréns de não votar ou não, mas foi esclarecedora. Até surgiu um novo nome a qual pensar para votar para o governo do estado com o debate hoje, então acho que foi proveitoso.